Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos a 12 de outubro do ano 2023. Frio aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Hoje é quinta-feira, terça-feira nós estávamos com 30 graus à tarde, hoje amanhecemos com 16 graus aqui na cidade de Cacequi. Hoje é feriado, hoje é o dia da criança, e vai o nosso abraço a todas as crianças, as quais nós devemos de orar, velar por elas, cuidá-las e educá-las no caminho do Senhor. Nossas crianças hoje estão vivendo tempos difíceis, estão sendo influenciadas por homens e mulheres perversos que querem levarem elas por outro caminho, que não é o caminho de Deus, que não é o caminho da moral, da ética. Querem levar as nossas crianças pelo caminho da perdição. É motivo de oração por todas as nossas crianças. Também, em 12 de outubro, mais séculos atrás, lá para o ano 1642, Cristóvão Colombo chegava até o Novo Mundo, que logo seria conhecido como o continente americano. Descobria a América. Feriado, bom para estar em casa, hoje frio, tomando um bom chimarrão. Sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai sempre de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Nosso principal objetivo, todos os dias falamos isto, é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entender e que possa compreender a palavra de Deus. Estamos nestes dias, desde segunda-feira, no capítulo número 17 de 1 de Samuel, onde estamos nesta série, estudando passo a passo, aproveitando a palavra de Deus, tirando bênçãos da palavra de Deus para as nossas vidas, aqui do capítulo 17 de 1 de Samuel, quando o rei Davi enfrenta a Golias. E quero confessar para vocês que é algo extremadamente maravilhoso. Quantas vezes pregamos sobre esta passagem, mas por motivos de tempo, muitas vezes as nossas pregações não podem passar de 45 minutos, porque as pessoas já começam a ter sono, já começam a olhar para aqui, para lá. É gracioso até isto, porque quando se trata da palavra de Deus, sempre tem alguém cansado, sempre tem alguém com sono. Mas quando é para estar no mundo, quando é para estar no pecado, quando é para estar na lascívia, na concupiscência, parece que o tempo não passa. E já estamos hoje, a quinta-feira, já vão praticamente 2 horas de pregação sobre esta mesma palavra. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Fazia dias que não estava aqui conosco nossa irmã Maria. Hoje feriado, frio, ela levantou cedo, em nome de Jesus. Então, amados, já praticamente se juntamos até o dia de hoje, nossas transmissões durante 30 minutos aproximadamente, levaríamos 2 horas de pregação sobre o rei Davi e Golias.
e ainda nem chegamos na metade. Estamos hoje no capítulo número 28, onde vai nos falar do irmão mais velho de Davi, onde vai nos falar do primogênito de Jessé, aquele que foi apresentado a Samuel quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Jessé, logicamente, chamou o seu filho primogênito. Quando Samuel enxergou a Eliabe, disse no seu coração, é este, e o Senhor disse, não, não é. Porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Deus esquadrinha nosso coração, nossa mente. Ele vai no mais profundo do nosso ser. Ele nos conhece, pois foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe. Já naquele dia que Davi foi ungido rei sobre Israel, a palavra de Deus não nos relata isto que vou dizer, mas creio que Eliabe, o irmão de Davi, ficou um pouco incomodado com a situação, pois ele era o maior e o que foi ungido foi o menor. Aquele que eles desprezavam, aquele que estava lá cuidando as ovelhas do seu pai. E nós vamos ver o desprezo de Eliabe aqui nesta passagem bíblica do versículo número 28 de 1 de Samuel, capítulo número 17. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. E ele disse, por que descestes para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. E Davi disse, o que fiz eu agora? Não há uma causa. O que fiz eu agora? Não existe uma causa para essa ira. Não existe um motivo dessa discussão. O que eu fiz agora? Talvez você alguma vez na sua vida já tenha passado por essa situação de que alguém tenha levantado-se contra você por aquilo que você estava fazendo ou por aquilo que você pretendia fazer. E tem levado uma palavra de desânimo, uma palavra de ira, de inveja, poderíamos dizer assim. Eliabe, em certa maneira, ele invejava o seu irmão mais pequeno. E vemos outro aspecto também em Eliabe. Ele despreza aquilo que tinha sido o sustento dentro da sua casa até aqueles dias. Pois o seu pai tinha algumas ovelhas. Ele criava essas ovelhas. E essas ovelhas, logicamente, elas produzem. Elas davam cordeiros, davam a lã, davam a carne e davam também a pele. Tudo isto se comercializado a seu devido tempo, cada coisa, seria o sustento ou uma renda extra
para a família de Jessé e, como consequência, também para Eliabe. E ele estava desprezando agora, quando ele utiliza essa expressão, aquelas poucas ovelhas. Com quem tu deixou? E se nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar de que Davi deixou alguém cuidando aquelas ovelhas. Ele não foi responsável de sair e deixar aquelas ovelhas sem o seu pastor. Ele deixou alguém cuidando. Isso chama-se responsabilidade. Devemos de ser responsáveis por aquilo que nós fazemos, seja no lugar que for. A tarefa que for destinada para você deve ser realizada com responsabilidade. Sabe, a palavra de Deus diz o seguinte, que tudo que nós vamos fazer deve ser feito com excelência. Sabe por quê? Porque estamos fazendo para Deus. Se você é um pedreiro e vai construir uma casa, construa aquela casa com excelência. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Se você é um metalúrgico, é um marceneiro, um carpinteiro, com excelência devemos de realizar nossas tarefas do dia a dia. Um cozinheiro, uma cozinheira, com excelência. Porque o que nós vamos fazer, fazemos como para Deus. É o que diz a própria palavra. Davi então deixou um guarda, deixou alguém para cuidar das ovelhas. Ele não saiu, mas ele estava também ali na batalha, obedecendo a ordem do seu pai. Eram 8 irmãos. Na casa de Jessé ainda tinham 5. 3 estavam com o rei Saul na batalha. E desses 5, o escolhido para levar os mantenimentos para seus irmãos e trazer notícias deles para Jessé foi Davi. Por que será que Jessé escolheu a Davi? Por que será que Jessé escolheu a Davi? Será porque ele era responsável? Porque Jessé confiava em Davi? Isso faz-me lembrar outra família, a família de Jacó, que ele confiava em José. Me dá a impressão de que Jessé confiava em Davi. E vemos também a humildade de Davi, porque ele já tinha sido ungido rei sobre Israel. Então, agora seus irmãos eram servos de Davi. Ele poderia ter delegado ou passado essa responsabilidade para um dos seus irmãos. Ele poderia ter utilizado o seu futuro cargo, ou já o seu cargo de rei sobre Israel, para manipular o seu pai, para manipular os seus irmãos. Não, eu não vou. Mas longe disto, Davi obedeceu o mandato do seu pai. Agora ele está lá, no campo de batalha, onde um exército inteiro está sendo envergonhado por um homem, inclusive o seu irmão Eliabe. O seu irmão Eliabe formava parte do exército de Israel, o qual Davi vai dizer o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo.
é Israel. Hoje, casualmente, Israel está em guerra. E alguns estão pensando até que Israel vai desaparecer dessa guerra, que vão destruir totalmente Israel, que vão expulsar, enfim. Mas o que sim sabemos, que o exército de Israel é o exército do Deus vivo. Então, não pode ser derrotado. Mas como? E estavam sendo intimidados por um homem. Porque esse homem era um gigante. Perdão. Um exército inteiro. O rei. E ali chega este menino, chamado Davi. E ele vai perguntar o que vão darem para o que vencer ao gigante. Seu irmão, Eliabe, era um daqueles que estavam com medo. Acendeu-se contra Davi. A ira de Eliabe acendeu-se contra Davi. A ira, ela provém principalmente daqueles que são invejosos. Daqueles que são invejosos. Daqueles que não têm a capacidade de fazerem absolutamente nada. O que eles fazem é uma cópia falsa do que os outros fazem. Do que os outros fazem. Deus nos fez a cada um de nós originais. Deus chama a cada um de nós para um ministério específico. Isso não quer dizer que você não possa ser usado em outras áreas. Deus pode ter lhe chamado para você ensinar a palavra de Deus. Mas isto não quer dizer que Deus não possa usá-lo para fazer um milagre. Deus pode usar-nos da maneira que Ele quer e da maneira que Ele deseja. E o nosso chamado é dado por Deus. Não é dado pelo homem. O nosso chamado é dado por Deus. É Deus que nos chama a ser pregadores do Evangelho. É Deus que nos chama a trabalhar na sua igreja. Agora, a igreja, ela não tem plano de carreira. Não tem plano de carreira. Não tem aquela que diz, eu comecei lá por baixo, comecei limpando os banheiros, depois fui porteiro, depois fui diácono, depois fui... Não existe isso. Existe um chamado de Deus. E neste caso, o chamado de Deus estava para Davi e não para Eliabe. Eliabe estava na batalha. O que ele tinha que fazer era enfrentar o gigante. Mas Davi foi chamado para reinar sobre Israel. É incrível quando algumas vezes as pessoas dizem, tenho ouvido isto, dizem, você está matando o meu ministério. Se Deus te deu um ministério, meu amigo, meu irmão, meu conhecido, esse ministério vai permanecer na tua vida. Se tu permanecer em Deus, se tu for fiel com Deus, Deus vai honrar a tua fé. Eliabe estava com inveja de Davi. Alguém disse uma vez que a inveja é a arma do incompetente. E o invejoso
ele vai levar, ou vai te levar ao desprezo. Vai desprezar aquilo que você vai fazer, que pretende fazer, ou que está fazendo. E vai lhe direcionar para um lugar, ou vai lhe direcionar para outra tarefa, que não seja aquela que você está fazendo, porque ele quer ocupar o seu lugar. Isto acontece muito nas congregações, na igreja do Senhor. Pessoas que chegam e que dizem que têm um chamado de Deus, mas querem ocupar o lugar do pastor, ou querem estar por em cima do pastor, e se utilizam de toda sorte de estratégia para poder ter um domínio absoluto ali naquele lugar. Porque elas desejam, elas ansiam, têm vontade de estar ali naquele lugar. E o invejoso é capaz de tudo para destruir, para matar, para roubar aquilo que é seu, para matar os seus sonhos, para matar a sua esperança, para matar a sua fé. O invejoso é capaz disto. Agora, Deus nos deu um espírito que chama-se o espírito do discernimento, que é um dom do Espírito Santo de Deus. Discernimento para que nós possamos saber e entender, compreender quem está ao nosso lado, quem está conosco. Sempre que você for tentar fazer alguma coisa, nossa irmã Berna, lá em Artigas, Uruguai, que Deus abençoe poderosamente sua vida e a sua filha Valéria, que Deus abençoe. Não sei se é feriado também lá no Uruguai hoje, aqui no Brasil é feriado. Então, meus amados, vai tratar de desprezar, de matar o seu sonho. Por isso eu sempre costumo dizer que devemos de ter cuidado, um cuidado extremo, para quem contamos os nossos sonhos, aquilo que nós pretendemos fazer. O invejoso sempre vai te falar que não dá, que é impossível, mas logo ele vai fazer o mesmo que você estava fazendo. Temos experiência disso. Certa oportunidade, estava fazendo algo, estava vendendo, e alguém veio e me disse: eu jamais faria isso. Isso é uma vergonha, andar vendendo na rua. Só que quando eu parei, por uns 15 dias, por motivo de trabalho, aquele produto que eu estava vendendo na rua, quando eu fui vender novamente, já os meus clientes tinham sido todos roubados. Por quem? Por aquele que tinha me dito que era uma vergonha andar vendendo aquilo na rua. O invejoso sempre vai querer ter aquilo que você tem. Mas não para por aí. Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Eliabe, Davi não estava aí por vontade própria. Davi estava ali naquele lugar obedecendo ao seu pai. Obedecendo ao seu pai. O invejoso vai te levar a desobedecer. Ele vai te aconselhar a desobedecer. Vai te criticar em tudo aquilo que tu fazes. Certa oportunidade,
já neste mês de outubro, de fazer 2 anos que estamos, já fez 2 anos que estamos com esta programação da Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E alguém um dia, que não sei nem quem é, me mandou uma mensagem falando que era uma falta de respeito à palavra de Deus eu estar com o mate. Agora, o adultério não é uma falta de respeito de estar com a palavra de Deus. A mentira não é uma falta de respeito. Agora, o mate, sim. Então, o invejoso é incompetente. Ele sempre vai ter um olhar crítico para aquilo que você faz. E Davi se surpreendeu. Mas o que eu fiz? O que eu te fiz? Agora, é interessante nós ir para outra parte desta história de Eliabe e Davi, no versículo número 30. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. E o povo lhe respondeu novamente da forma anterior. E quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, eles a relataram diante de Saul e ele mandou buscar. Não se deixou vencer. Não se deixou vencer. Eliabe tentou humilhar, intentou desanimar a Davi, mas o que fez Davi? Deu meia volta e foi embora. Meu amado, tem pessoas que Deus afasta das nossas vidas. Afasta das nossas vidas. E nós temos que ter a sabedoria, o discernimento para entender isto. Sempre faço uma oração e digo que o Senhor afaste toda pessoa mal intencionada, seja homem ou mulher, perversos e mal intencionados, da nossa vida e da vida dos nossos irmãos, da nossa família. Que Deus afaste essas pessoas mal intencionadas. Davi deu meia volta e foi embora. Ele estava interessado em quê? Na recompensa que vendria para aquele que derrotasse a Golias. Era isso que ele queria saber. Era essa a conversa dele. Era Davi, ali dentro do seu coração, ele estaria pensando: eu posso vencer esse gigante. Sabe por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. E tinha algo na vida de Davi que ninguém sabia. Que era algo que ele fazia lá quando ele estava cuidando das ovelhas. Quando ele estava só com Deus, no deserto, nas montanhas, nos vales, diante de um rio. Ali ele conversava com Deus. Ele orava a Deus. Davi era um homem que conhecia a Deus. Ele sabia quem ele era na presença do Senhor. Por isto, ele sabia que ele poderia derrotar aquele gigante. Meu amado e querido irmão, talvez muitos tenham se levantado contra você, com mentiras, com calúnias, pessoas invejosas, que querem ver você longe. Mas em Cristo,
você é mais do que vencedor. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Temos que odiar, brigar com essas pessoas? De jeito nenhum. Jesus nos recomendou dizendo que era para orar pelos nossos inimigos. Ore por essa pessoa. Clame por ela. Para que Deus venha mudar o coração desse homem e dessa mulher. E se por acaso você tiver no seu coração esse sentimento chamado inveja, ore a Deus para que esse sentimento chamado inveja ou ciúme venha sair do seu coração. Se você é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e está caminhando com Cristo, a inveja e o ciúme não podem ter lugar no seu coração. Deus Santo e Pai Eterno, quero agradecer-te, Senhor amado, por esta manhã, de estar aqui, Senhor, e compartilhar esta palavra, meu Deus. Senhor Eterno, que esta palavra venha permanecer nos nossos corações. E neste dia, Senhor, tão especial, feriado aqui no Brasil, venhamos, ó Deus, ter um tempo para estar em comunhão contigo, de buscar-te, de estudar a tua palavra, meu Deus, de estar na tua presença. Senhor, livra-nos de toda sorte de mal, livra-nos, Senhor Deus, do homem, da mulher perverso, daqueles, ó Deus, que tem esse sentimento chamado inveja e vem com toda a sua força, com toda a sua fúria, em contra das nossas vidas. Guarda-nos e livra-nos dessas pessoas, ó Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.